18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa, no melhor mix do Brasil. Juntos em mais uma vez começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é dia 2 de setembro, uma quinta-feira e o ano é 2021. Karine, final de semana já aí nas imediações, já na área, né? Já se avizinha, né? Como dizem, o final de semana. É isso aí, gente. Muito boa noite. Já começo agradecendo a sua companhia, você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos até as 7 da noite aqui no 18 horas. Agora 6:01. 18 horas. Vamos aos destaques de hoje, desta quinta-feira, nos 18 horas até às 7 da noite. A CPI da Amazonas Energia foi instalada hoje na Assembleia Legislativa do Estado. A expectativa é que a investigação comece com a privatização da estatal e com o decreto do governo Wilson Lima sobre a cobrança do ICMS, que aumentou a conta de luz do consumidor. O governo do estado restringiu o consumo de peixe no município de Itacoatiara, cidade onde concentra o maior número de casos de rabdomiólise no Amazonas. O preço dos imóveis residenciais subiu no mês de agosto. Manaus acumula a quarta maior variação em 12 meses. O valor do metro quadrado aqui em Manaus chegou a R$ 5.491. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora. Vamos juntos até às 7 da noite aqui no melhor mix do Brasil, com mais uma edição do 18 horas. 18 horas. E mesmo após a mudança da cúpula da Secretaria de Segurança, a violência em Manaus só vem se intensificando cada dia mais. Os números de execuções, assassinatos, roubos à mão armada têm deixado a população amedrontada, assustada com a criminalidade cada vez mais presente e crescente, né, Karine? Exato, Carlão. Infelizmente, essa é a nossa realidade, tanto aqui em Manaus quanto no interior do estado. Os criminosos estão agindo em locais públicos, com grande circulação de pessoas, porque a polícia simplesmente sumiu das ruas. Bom, são pouquíssimas as viaturas policiais que a gente vê circulando pela cidade, e sem a repressão policial, o terreno fica aberto para os criminosos agirem livremente, como está acontecendo agora. E ontem teve um crime que chocou a cidade. O empresário Lucas Ramon Silva Guimarães, que tinha 29 anos, foi executado com 3 tiros dentro de uma cafeteria na Avenida Airão, no centro de Manaus, ali nas proximidades do Hospital Santa Júlia. Aliás, o empresário morto era genro da proprietária do hospital. Bom, o empresário Lucas chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Esse não é um caso isolado. Todos os dias, de manhã, à tarde ou à noite, os crimes estão se multiplicando sem que haja uma intervenção eficiente da polícia. Sempre usam o mesmo argumento de que se trata de guerra entre facções. Mas e aí, né, Carlão? Nessa inércia, Karine, das nossas forças de segurança, o cidadão fica órfão, como se diz, sem pai e nem mãe. Fica à deriva, fica sozinho, sem segurança nenhuma, sob o fogo cruzado, sendo vítima de um sistema em quem está dando as cartas é a bandidagem e não as autoridades competentes, as autoridades constituídas, Karine. Pois é, e aqui vai a nossa solidariedade a todos que são vítimas de forma direta ou indireta dessa falta de segurança aqui no estado do Amazonas, no nosso Amazonas. É mais uma consequência de um governo incompetente, atolado em denúncias de corrupção e que não trata a segurança, nem a saúde, nem a educação como prioridade. O foco são fechar negócios aí, contratos milionários e nada mais. A gente, o cidadão que paga imposto, que vive, que trabalha, só Deus mesmo por nossa causa. Bom, e a CPI da Amazonas Energia foi instalada na Assembleia Legislativa do Estado com o apoio de praticamente a metade dos deputados da casa. 5 parlamentares compõem a equipe de trabalho. As atividades começaram hoje à tarde com reunião para definir presidente e relator da CPI. A oposição quer que a investigação comece com a privatização da estatal e que o decreto, e também com o decreto governamental sobre a cobrança do ICMS da energia, que aumentou a arrecadação do Estado e aumentou a conta de luz, seja avaliado também na CPI. Lembrando que esse decreto foi considerado inconstitucional, em agosto.
agosto deste ano pelo Supremo Tribunal Federal. Já o autor da proposta da CPI, o deputado Sinésio Campos, quer que os trabalhos sejam itinerantes para chegarem aos municípios do interior que sofrem com a falta de luz elétrica. Vamos aos detalhes com a repórter Odineia Araújo. Após blindar completamente o governador Wilson Lima, não assinando a CPI da pandemia, substituída depois pela CPI da asfixia, numa jogada de deputados governistas para enterrar de vez a investigação sobre as ações do governo do Amazonas na pandemia da Covid-19, os deputados do estado tentaram se redimir com a sociedade e assinaram quase que em massa a proposta para criar a CPI da Amazonas Energia. As 8 assinaturas necessárias para a instalação foram conquistadas num dia só. Tão logo foi apresentada a proposta do deputado Sinésio Campos na terça-feira, 31 de agosto. E hoje já são 11 assinaturas. O presidente da Casa Legislativa, deputado Roberto Cidade, um dos primeiros a assinar a CPI da Amazonas Energia, disse que o objetivo é não só baixar a tarifa, mas expor o descaso da empresa para com a sociedade. Hoje, os blocos partidários apresentaram os nomes de seus integrantes na comissão, anunciados pelo presidente Roberto Cidade. Assim como eu assinei essa CPI na tribuna, gostaria de anunciar aqui, nós já temos, quem vai participar da CPI vai ser o deputado Sinésio Campos, deputado Dermilson Chagas, deputado Carlos Bessa, deputado Fausto Júnior e o deputado Cabo Maciel. Então, esses são os 5 membros da CPI. Daqui para frente eles vão se reunir e votar entre si e decidir quem vai ser o presidente e o relator. Com certeza, essa Assembleia irá dar o resultado que a população tanto precisa. Não é só baixar a tarifa, é expor para a população amazonense o descaso da Amazonas Energia, não só como Manaus, também como o interior do estado do Amazonas. O autor da proposta, deputado Sinésio Campos, elogiou a prontidão na assinatura do presidente da Casa, Roberto Cidade, e garantiu que a CPI vai fazer do limão uma abacatada. Sinésio propõe que a CPI seja itinerante e chegue até o interior do Amazonas. Esta casa, quando instala, deputado Roberto Cidade, por Vossa Excelência como presidente, nós estamos dando um basta, o descaso, não somente ao povo, mas nós que representamos o povo. E não tenho dúvida que os resultados serão muito positivos, porque a sociedade ela também vai ser ouvida. Penso também de uma CPI itinerante, pelo menos, e em cada polo do estado do Amazonas. Ouvir, inquirir quem tem que ser inquirido, deputado Dermilson, mas também ouvirmos a sociedade. O objetivo inicial da CPI é investigar a violação dos direitos básicos dos consumidores nos serviços prestados pela Amazonas Energia, como os constantes apagões. O líder da oposição, deputado Wilker Barreto, apresentou uma emenda aditiva para que a CPI amplie o objetivo da investigação, incluindo a averiguação dos efeitos do decreto estadual número 40.628/2019, que alterou a cobrança do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, na energia elétrica. O deputado oposicionista Dermilson Chagas, integrante da CPI, propôs que a Amazonas Energia seja investigada desde a privatização e que seja apurado esse decreto governamental que aumentou a arrecadação dos cofres do Estado e onerou mais a conta de energia para o consumidor. Não podemos deixar de colocar o decreto que o governador fez por conta própria para analisar se ele aumentou ou não. Fazer essa CPI sem analisar esse decreto é não querer investigar os fatos, é não querer a fundo, é não querer mexer com o governador. Uma CPI governamental não dá para fazer. O aumento da arrecadação com a substituição tributária que o governador fez através de um decreto que o STF,
o declarou inconstitucional. Com a substituição tributária do decreto governamental aqui na capital, o governo tirou a cobrança do ICMS da distribuição de energia e colocou na geração. Com isso, os custos da energia gerada no estado foram repassados ao consumidor. Dermilson Chagas também propôs que a hidrelétrica de Balbina seja investigada para saber se ainda está produzindo energia. Os 5 membros da CPI, Sinésio Campos, do PT, Dermilson Chagas, sem partido, Carlinhos Bessa, do PV, Fausto Júnior, MDB e Cabo Maciel, do PL, se reuniram na tarde de hoje para definir os cargos de cada um na comissão. Odinei Araújo para o 18 horas. Bom, e se forem a fundo aí, vão descobrir muitas irregularidades, não é? Muita coisa errada que está sendo feita pela Amazonas Energia. Gente, não tem uma pessoa que não tem um caso de exploração, de mau atendimento, de cobrança indevida, que não existe um amazonense que não tenha passado por uma situação horrível e constrangedora com essa empresa. Não é à toa que a empresa é campeã em reclamação, e são muitos motivos, né? Acabei de falar aí, ó, valores abusivos das contas, leitura de consumo errada, interrupção no fornecimento sem aviso e outra série de reclamações dos consumidores que não aguentam mais pagar caro por um serviço de péssima qualidade prestado pela Amazonas Energia. Esperamos, Karine, que desta vez os deputados façam um trabalho sério, independente, que realmente, Karine, essa CPI aí possa vir a ajudar nós, né, Karine? Nos ajudar a população, que nós estamos aí à deriva e precisando realmente. Porque no fim das contas, né, Carlão, quem paga a conta cara de luz e tem um serviço ruim é a gente, é a população, não é? 6h10, boa noite. 18 horas. E o plenário do Senado aprovou a autorização para que o estado do Amazonas faça um empréstimo de 200 milhões de dólares com o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, quer dizer, o BID. Esse valor, convertido à moeda brasileira, equivale a pouco mais de R$1 bilhão. Entre as ações, a transação terá garantia do governo federal e vai agora à promulgação. Os recursos devem ser aplicados no Pró-Sustentável, programa do governo amazonense que abrange ações de recuperação fiscal e também investimentos sociais. Pois é, Carlão, como você ia falando, né? Entre as ações estão aí o controle da dívida pública, a renovação do portal de transparência do Estado, a ampliação do Bolsa Floresta, que é um programa de estímulo à conservação ambiental, além de investimentos em saúde, é o que explica o governo do estado do Amazonas. Muito bem, agora a gente fala dos casos de rabdomiólise, pois o governo do estado restringiu o consumo de peixe no município de Itacoatiara, cidade onde concentra o maior número de casos da doença. A restrição veio depois de um comunicado emitido pela Fundação de Vigilância em Saúde do estado do Amazonas. A orientação inclui as espécies pirapitinga, pacu e tambaqui durante um período de 15 dias. Este já é o terceiro surto de rabdomiólise registrado aqui no estado do Amazonas. Mais detalhes nós vamos conferir agora na reportagem de Júlia Gomes. A Secretaria de Saúde do Estado publicou um comunicado de risco orientando a população do município de Itacoatiara a restrição temporária do consumo de peixes que possam estar associados ao aumento de casos da doença rabdomiólise. A cidade é onde concentra o maior número de casos da doença. O comunicado pede a restrição dos peixes das espécies pirapitinga, pacu e tambaqui, de origem de pesca de rios e lagos, por um período de 15 dias. A Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas, doutora Rosemary Costa Pinto, publicou um comunicado com orientações quanto às restrições como medida para conter a proliferação da rabdomiólise no município. O comunicado esclarece ainda que o pescado com origem de criadores em tanques de piscicultura não está associado aos casos da doença, além de outras espécies de peixes encontrados nas bacias de rios e lagos da região. A recomendação para os demais municípios é de alertar a rede de saúde para a identificação de possíveis novos casos e orientar a população quanto aos sinais e sintomas da doença.
O infectologista da Fundação de Medicina Tropical, Antônio Magela, explicou sobre quais são esses sinais e sintomas. Como característica comum, era que as pessoas desenvolvem um quadro inicialmente com dor de cabeça e com dores musculares. São dores musculares naqueles grupos musculares que nós fazemos o controle, nós temos controle sobre ele. Nós chamamos de musculatura esquelética. E a isso se associa fraqueza e dificuldade de movimentos. Nós sabemos que nessa situação, havendo a ingesta prévia de peixes, a equipe de saúde já está ciente que está ocorrendo isso e lança mão de alguns exames de laboratório que podem confirmar ou descartar essa possibilidade. No caso de confirmação, se encaminha a pessoa para o tratamento adequado, né, que é um tratamento feito dentro do hospital ou às vezes até mesmo em observação domiciliar ou tratamento ambulatorial. Mas o importante é identificação precoce, fazer ou não a correlação com o consumo de peixes e tratar as pessoas da maneira mais adequada e precoce possível. Este já é o terceiro surto de rabdomiólise registrado no Amazonas. O primeiro foi em 2008, com 27 casos, o segundo em 2015, com 74 casos, e agora, 2021, o surto acontece novamente, inclusive com a primeira morte em decorrência da doença. O governo do Amazonas informou que medidas referentes à assistência aos pacientes com definição de uma unidade de referência, aos que necessitam de internação, estão sendo adotadas para garantir o manejo clínico adequado. Segundo o documento, no período de 1º de agosto a 1º de setembro, foram notificados 52 casos de rabdomiólise, sendo 36 casos em Itacoatiara, 4 em Silves, 3 em Parintins, 4 em Borba, 2 em Manaus e sendo um caso da doença nas seguintes cidades: Altazes, Caapiranga, Maués, além de um óbito no município de Itacoatiara. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 16 minutos. Vamos direto para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 horas, Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Existem muitos assuntos. Hoje foi um dia muito quente aí em Brasília e eu quero começar a falar da possível demissão que o ministro da Saúde, Queiroga, teria pedido, mas logo agora no fim da tarde, ele veio à imprensa, conversou com todos, disse que não pediu demissão, nada disso, enfim. Eu sei que chegou a ser noticiado, né, na imprensa aqui do brasileira a demissão do ministro da Saúde. Carlos Eduardo, boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa. Clima tenso na política, viu? Desde as primeiras horas do dia. Agora há pouco, o governo precisou apagar esse mega incêndio. A imprensa divulgou hoje à tarde a saída do ministro da Saúde, Dr. Marcelo Queiroga. A informação era de que ele vinha tendo desentendimentos com o presidente Jair Bolsonaro, reclamando da falta de autonomia como titular da pasta. E hoje à tarde, ele teria entregue uma carta de demissão que não foi aceita pelo presidente. No fim da tarde de hoje, o ministro Queiroga foi chamado para participar de um evento do Ministério da Infraestrutura, que abre o calendário de obras ferroviárias. Na saída, ele deu entrevista à imprensa, como você disse, e assegurou que permanece no cargo. Vamos ouvir o ministro Dr. Marcelo Queiroga. Vamos vencer a pandemia. Eu não sei a quem interessa essa indústria de boatos, de fake news, somente para desestabilizar não, para tentar desestabilizar o governo, inventando divisões do Ministério da Saúde. Eu nem pedi demissão, nem vou pedir demissão, estarei aqui no Ministério da Saúde até o dia que o presidente da República entender que eu sou útil à nação brasileira. Aí a gente acompanhou a fala do Dr. Marcelo Queiroga, firmando o pé que ele continua ministro da Saúde, não é, Carlos Eduardo? Firme e forte. Exato. Além disso, hoje também a CPI subiu um tom, vamos dizer assim, né? O Marconi não compareceu, que era o depoimento do dia, ele não compareceu para depor, sumiu. A CPI pediu então a condução coercitiva dele, pediu que o passaporte fosse retido, além da condenação por suposta má-fé. Ele fez igual criança, né, Carlos Eduardo? Disse que estava doente para faltar aula. Exatamente, Karime. Marconi Faria é apontado como lobista
de empresas farmacêuticas e ligado à família do presidente Jair Bolsonaro. Ele fugiu da CPI e continua foragido. Ontem ele apresentou, como você disse, um atestado médico de 20 dias, alegando dores na parte pélvica. Mas o médico que assinou o atestado desconfiou que Marconi teria mentido e tratou de invalidar o documento. Hoje, pela manhã, os agentes da Polícia do Senado saíram em busca do lobista Fujão aqui em Brasília para levá-lo de forma coercitiva para a CPI, mas não encontraram. O presidente da CPI, o senador Omar Aziz, está solicitando da Justiça Federal a prisão preventiva e a apreensão do passaporte de Marconi Faria. O vice-presidente da CPI, o senador Randolfo Rodrigues, disse hoje que o depoimento de Marconi Faria é muito importante não só para elucidar o esquema de corrupção que envolveu o acordo de compra superfaturada de 20 milhões de vacinas Covaxin e foi suspenso após a denúncia na CPI. O depoimento dele, segundo Randolfo Rodrigues, é muito importante para desvendar outras negociações irregulares com o Ministério da Saúde, desde o ano passado, envolvendo compra de vacinas, medicamentos e kits de intubação. Marconi está sendo chamado de o lobista dos lobistas. Vamos ouvir o que disse o senador Randolfo Rodrigues. Nós estamos nesse momento com um plano, ouvir o senhor Marconi. E vamos fazer tudo o que for necessário para ouvir o senhor Marconi. Imagino as razões que o levaram a evadir-se, a descumprir uma determinação de comissão parlamentar de inquérito, a subverter a ordem jurídica. Imagino pelo conjunto probatório, pelo conjunto de informações que temos sobre a atuação desse senhor. É uma hipótese que não descartamos. Se for caracterizado que ele evadiu-se, que ele nunca apareceu, também apresentarmos o material probatório que viríamos apresentar na inquirição desse senhor, que antecipo para todos vocês. É um material probatório vastíssimo. Esse senhor não é o lobista somente da Precisa. Esse é o senhor de todos os lobbies. Esse senhor está presente em esquemas, sobretudo no Ministério da Saúde, desde o ano passado, se não antes desse. Então, não se trata de um lobista apenas de uma farmacêutica. Ele é o senhor de todos os lobbies, com atuação direta no Ministério da Saúde e com diálogos e atos com pessoas próximas do presidente da República, com contatos com pessoas próximas ao presidente da República. Esse material probatório é vasto e imagino que tenha sido essas razões que levaram o senhor Marconi a evadir-se e não comparecer a CPI. Tá, então agora a gente acompanhou a fala do senador Randolfo Rodrigues a respeito de quem é, né, esse depoente que sumiu, esse Fujão Marconi. É o senhor dos lobistas, não é, Carlos Eduardo? É o figura, né? O Marconi Farias, ele continua foragido. Agora, Karime, outra pessoa que está tentando dar um balão na CPI é o empresário Marcos Tolentino, apontado como dono da empresa Fibbank, que arcou na semana passada, segundo a CPI, com 89 milhões de reais para assegurar o contrato entre a Precisa Medicamentos e o Ministério da Saúde na compra de vacinas indianas Covaxin. Ontem ele mandou, olha essa história, ontem ele mandou para a CPI um atestado médico dizendo que estava com formigamento no corpo, mas fez uma live na internet todo sorridente e isso irritou bastante o senador Omar Aziz. O Hospital Sírio-Libanês enviou um outro atestado médico dizendo que Tolentino estaria com as fezes escuras, o que foi um motivo de piada dentro da CPI. Mas, brincadeiras à parte, o presidente Omar Aziz diz que Marcos Tolentino vai prestar depoimento, nem que seja deitado na maca. Karime. Agora, Karime, mudando de assunto... Vamos lá. Exatamente. Mudando de assunto, indo do Senado para a Câmara. A Câmara aprovou o texto base da reforma do imposto de renda. Foram aprovadas diversas mudanças. O destaque vai para a alteração na tabela de contribuição por faixa salarial. Os trabalhadores que recebem até R$ 2.500 por mês estarão isentos de declarar imposto de renda. Essa mudança vai garantir a isenção do imposto para mais de 5 milhões de trabalhadores. Houve também mudanças para as empresas. Foi aprovado hoje a redução da tributação de lucros e dividendos para 15%. Também foi aprovada a redução de 7 pontos percentuais no imposto das empresas e de até 1 ponto percentual na alíquota de contribuição social.
essa reforma, que tem muitos pontos a serem destacados, vai seguir para o Senado Federal. Também aqui em Brasília, clima tenso hoje nessa quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal segue com o julgamento sobre a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Hoje, representantes de associações e entidades indígenas fizeram seu pronunciamento ao STF. A Procuradoria-Geral da República se posicionou contra a tese do marco temporal, dizendo que o direito dos indígenas sobre as terras faz parte do poder constituinte originário e que deve ser analisado caso a caso. Mas a Advocacia-Geral da União defendeu o marco temporal e disse que essa discussão cabe somente ao Congresso Nacional. O julgamento foi suspenso agora à tarde, novamente, e vai ser retomado só na próxima quarta-feira, no dia 8, após o feriado da Pátria. E para encerrar, o plenário do Senado Federal, excelente notícia, viu? O plenário do Senado Federal rejeitou a medida provisória 1045, que reforça o programa de redução ou suspensão de salários e de jornada de trabalho durante a pandemia. Essa proposta veio do governo federal e foi mexida várias vezes pela Câmara dos Deputados, ganhando o nome de mini-reforma trabalhista, uma mini-reforma que tirava muitos direitos dos trabalhadores. Foram 47 votos contrários, 27 votos favoráveis e uma abstenção. A medida provisória 1045 segue para o arquivo. Isso significa que é uma excelente notícia para quem está empregado e que precisa do salário integral para pagar as contas e sobreviver. Volto com vocês, Karime e Carlão. Muitíssimo obrigada. Boa noite, excelente notícia. Boa noite, bom trabalho, Carlos Eduardo. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. 6h25 em Manaus e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E ainda hoje aqui no 18 horas, senadores do Amazonas votam contra a nova reforma trabalhista proposta pelo presidente Jair Bolsonaro. Você vai saber o porquê em instantes, logo depois da playlist. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para esta quinta-feira e também já a madrugada aí de sexta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima não deve passar dos 32 graus. Esse foi a quinta-feira, né, gente? Ou seja, à noite a gente ainda vai ter pancada de chuva durante a noite e a madrugada. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 52% e 97%. 6h31. 18 horas. Senadores do Amazonas votam contra a nova reforma trabalhista proposta pelo presidente Jair Bolsonaro. O texto, aprovado pela Câmara dos Deputados no último dia 12, criaria novos regimes de contratação para jovens e vagas sem direito a férias, 13º salário e FGTS. As informações são com a repórter Odineia Araújo. Ao contrário da Câmara dos Deputados, o Senado Federal não se rendeu à proposta do presidente da República, Jair Bolsonaro, de promover uma nova reforma trabalhista que tiraria direitos, principalmente dos jovens. O projeto, aprovado pela Câmara dos Deputados no último dia 12, criaria novos regimes de contratação para jovens e vagas sem direito a férias, 13º salário e FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Em derrota para o governo de Jair Bolsonaro, o Senado rejeitou ontem, por 47 votos a 27, a proposta da nova reforma. Alguns senadores chegaram a propor a impugnação dessa proposta, mas o pedido foi negado pela presidência da Casa. A derrota do governo federal contou com o apoio dos 3 senadores aqui do Amazonas, Eduardo Braga, Omar Aziz e Plínio Valério, que votaram contra a reforma. O senador Plínio Valério disse que não há como aprovar a retirada de direitos trabalhistas e a inclusão de jabutis. A gente acabou derrubando, como teria que ser, muito jabuti que vem da Câmara Federal, e a gente não pode aprovar uma mini reforma dessa natureza. Alguns absurdos, uma delas era aumentando, né, a renda da pessoa
pobre que teria direito a gratuidade na justiça, atendimento, né, no judiciário grátis, aumentava mais, prejudicando com isso a camada mais pobre. Isso era só uma das coisas que tinham lá, mas existiam muitos outros. Jabuti, no jargão político, significa a inclusão de emendas que não são pertinentes com o tema do projeto original de uma medida provisória. Os políticos usam essa estratégia em medidas provisórias para passar assuntos de seus interesses. Em suas redes sociais, o senador Eduardo Braga disse que o projeto recebeu na Câmara dos Deputados mais de 73 novos artigos, muitos deles retirando direitos do trabalhador na CLT, a consolidação das leis trabalhistas. Por isso, apenas os novos programas de geração de emprego e renda foram aceitos por ele. O novo bem, o Requipe, Priori e o trabalho voluntário. Isso tudo para que nós possamos dar oportunidade, não apenas aos jovens, mas a todos aqueles que querem ter uma qualificação de mão de obra e termos um salário no final do mês, ou seja, gerar emprego e renda. O resto, que tira direito do trabalhador, será rejeitado no Senado para que nós possamos tratar isso num PL futuramente, num amplo debate com a nação brasileira. O 18 Horas tentou ouvir o senador Omar Aziz, mas até o fechamento da reportagem, a assessoria dele não enviou resposta. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Entrevista do dia. E hoje o nosso entrevistado é o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Muito boa noite, Arthur Neto. Seja bem-vindo ao programa 18 Horas. Tudo bem? Boa noite. Obrigado, Karine. Obrigado, Carlão. É uma honra para mim estar mais uma vez com vocês. Obrigada, imagina. Então, vamos lá, né? A economia brasileira vem apresentando indicadores preocupantes. A gente fala aqui diariamente no programa, né? Inflação em alta, o crescimento baixo da previsão do PIB, desemprego recorde, pouco investimentos estrangeiros. Estamos, assim, num beco sem saída, na sua análise? Sim, não. Quem tem a Amazônia não fica em beco sem saída nunca. É começar urgentemente a estudar mais e a explorar a biodiversidade amazônica. Isso aí é uma riqueza trilionária que enriquece a Amazônia, enriquece o Brasil e enriquece parceiros nacionais e parceiros estrangeiros. Mas a situação está difícil, uma esperança que eu tenho, eu sou otimista, é de que o preço alto, elevado das commodities ajude a fazer reagir a economia de modo que a gente evite perder mais empregos. A questão está muito difícil, nós temos que lutar muito pelo emprego, lutar muito pela modernização da Zona Franca de Manaus. A gente vai falar sobre isso, acredito que daqui a pouco, mas enfim, então eu sou assim razoavelmente otimista. Eu acredito que o Brasil tem tudo para ter um saldo de crescimento se as medidas certas forem tomadas pela equipe do ministro Guedes e acatadas pelo presidente da República. São coisas importantes que têm que andar juntas. Ok, e aqui no caso específico da Zona Franca, quais são os gargalos, quais os obstáculos para a modernização da nossa indústria para atuar no mercado cada vez mais competitivo, Arthur? Olha só, Carlão, a gente não tem porto de verdade, a gente não tem. A gente não tem, a gente tem rios, a gente não tem os rios, como é que se chama? Hidrovias. Nós não temos hidrovias. Nós não temos para valer telefonia celular. Nós não temos internet boa. Como é que a gente vai negociar com a China do outro lado do mundo com uma internet precária, com a telefonia celular precária? Nós não temos, há muito tempo que não se investe em formação de mão de obra, em especialização de mão de obra, para melhorar a produtividade e melhorar os salários. Há muito tempo que a gente não investe em capital intelectual para valer. E tem essa coisa esquisita, que eu acredito que o general Paulsin seja um homem muito correto e capaz de ajudar a resolver, essa coisa terrível que é o PID, Pesquisa e Desenvolvimento. É um dinheirão, mas a gente não vê isso transformado em riqueza para o Amazonas. A Zona Franca precisa mudar muito e temos que ter uma saída para o sul. Aí vem a velha questão da
da rodovia BR-319. Nós temos que ser inseridos no Brasil. O Brasil tem que deixar de ser ignorante em relação à Amazônia. O mundo é muito esperto em relação à Amazônia, mas o Brasil é muito ignorante em relação à sua região mais rica e mais promissora. Pois é, Arthur Neto, a Amazônia é uma preocupação mundial, como o senhor falou agora, mas a gente percebe que nem o governo federal, estadual, também nem pouco o Congresso Nacional debatem com seriedade o tema Amazônia, aqui, toda essa região. O que está faltando para a Amazônia ser realmente desenvolvida de uma forma sustentável, como o senhor mencionou no início da entrevista? Primeiro, a compreensão de que nós temos uma riqueza trilionária aqui, sem derrubar árvores, mantendo as árvores em pé, explorando as folhas das árvores, enfim, perceberem que a Amazônia ela é floresta e ela é rios. Então, não dá para derrubar a floresta à toa, porque os rios secam. Se os rios secarem e a floresta for derrubada, nós vamos ter um quadro, talvez até de intervenção federal, intervenção internacional sobre a região. A nossa região é tão importante que ela é um dos maiores seguros que a gente espera ter, se a gente cumprir com o que a gente acertou na Conferência de Paris sobre o Clima. A Amazônia, ela é uma das maiores garantias em potencial de nós não deixarmos o clima esquentar além dos 2 graus centígrados previstos em 2015. Senão, nós vamos ver rio secando, vamos ver floresta murchando, nós vamos ver povo desesperado pelo mundo inteiro. Eu vejo assim, a Zona Franca precisa ser olhada pelo Brasil como a sua principal região. Alguém me pergunta, São Paulo é mais rico que o Amazonas? São Paulo é mais importante que a Amazônia? Não é. A região mais importante do Brasil e uma das mais estratégicas do mundo, e assim que o mundo vê, o Brasil tem que abrir seu olho, é a nossa região, é a Amazônia. Ok, quais os 2 principais problemas hoje do Amazonas que o senhor identifica que devem ser imediatamente combatidos e com prioridade? Olha, eu vejo que a Zona Franca está numa situação difícil. Se não se faz nada por ela, ela morre a médio prazo. E se ela morrer a médio prazo, sem nós termos nenhuma alternativa a ela, é uma desgraça social muito grande. Então, na resposta anterior, eu procurei até dizer isso, que temos que olhar pela Zona Franca para nós podermos dizer que olhamos o Brasil com otimismo. Não estou falando de Amazonas, estou falando de otimismo. A Zona Franca é muito importante. Ela pode amanhã ter um polo, não só de televisão, um polo de drone, e de drone para jornalismo, de drone para criança brincar, mas pode ter drone de grande proporção para levar produtos nossos por cima da cobertura florestal para onde estão os trens, onde estão as rodovias, onde está a malha hidroviária do país, né? Então, esse é o problema. O outro problema que eu vejo é o desemprego, que vem da fragilidade atual, que eu espero que seja revertida, da economia. O desemprego é grande, 14 milhões e meio de desempregados no Brasil, mais 6 milhões que desistiram de procurar empregos, dá 20, e mais as perspectivas que nós temos de subemprego, que também não é o que a gente espera do ponto de vista da dignidade de um povo, da dignidade de uma nação. Mas eu entendo que nós somos mais fortes que tudo isso e que nós temos condições de, com um bom governo, com boa gestão, com boa estratégia, enfrentar e vencer essa dificuldade. Nosso povo merece esse sacrifício e merece essa lucidez. Agora o senhor falou em gestão, ano que vem é ano eleitoral, ano de eleição, não é? O senhor já se decidiu se vai ser candidato ao Senado em 2022? Já me decidi que vou ser candidato. Eu sinto que há uma receptividade muito grande quando se fala em candidatura ao Senado referente à minha pessoa, mas eu não posso ainda, sem conversar com tantas pessoas de dentro e de fora do meu partido, tomar uma decisão assim definitiva, né? Mas se tiver que ser candidato ao Senado,
Eu vejo isso, eu acho que nós temos bons nomes para o Amazonas e eu fiz minha parte. Fiquei 8 anos em Manaus, já tinha sido governante de Manaus 4 anos atrás, 8 anos que me consumiram tudo que eu tinha de força para dar. As forças estão renovadas, mas eu quero, assim, se for o caso, voltar a dar uma representação à altura da grandeza do Amazonas no Senado da República, como fiz da outra vez, em que todos os anos faziam enfim, as opiniões de especialistas e tudo, de jornalistas, tudo mais, e eu ficava entre primeiro e terceiro lugar em importância no Senado e no Congresso de modo geral. Não houve ano em que não fosse assim. Ok, para finalizar, o PSDB, partido que o senhor é presidente aqui no estado, vai lançar candidato a governo ou vai apoiar um nome de outro partido? Não, eu acho que se a gente tiver candidato ao Senado, eu não vejo que a gente deva cometer a imprudência de lançar um candidato ao governo. A gente deve buscar uma aliança. Qual é o perfil dessa pessoa? A pessoa tem que ser madura, tem que ser experiente, tem que ser passada na casca do alho mesmo, do ponto de vista da administração pública, enfim. Então, eu vejo assim, eu estava outro dia falando sobre educação, e vou lhe dar 3 exemplos de educação. É uma coisa assim, eu vou dar 4, não vou dar 3 não, vou dar 4, se eu tiver um pouquinho de tempo. Claro. Olha só, meu pai, Arthur Virgílio Filho, senador, ele fez a UFAM, tal como ela é hoje. É uma obra imortal. O governador amazonino fez a UEA. É uma obra imortal. Eu fiz uma universidade, a partir do que eu recebi do amazonino e aperfeiçoei, eu fiz uma universidade virtual com o Bolsa Universidade, o Bolsa Pós-Graduação, o Bolsa Idiomas, uma universidade praticamente do tamanho de cada uma das duas que eu citei. Aí, então eu estou citando assim 3 pessoas que se preocuparam muito com a educação. Uma já morta, as outras 2 bem vivas, enfim. Agora, eu falo de uma 4ª pessoa. Não tem como não dizer, porque educação para mim é uma coisa muito sagrada. Então, eu fiz uma universidade virtual. Uma pessoa que podia ter feito muito, porque já foi governador, anunciou tanto a cidade universitária, o hoje senador Omar Aziz. O senador Omar Aziz, se eu fiz uma universidade virtual, o amazonino fez uma universidade real, assim, tocável, né? E meu pai também, ele fez uma universidade fantasma, que até hoje a gente não conhece os alunos, não tem sala de aula, é um terreno abandonado que assassinou as crenças, as esperanças e tirou o brilho dos olhos de muitos jovens do nosso interior, principalmente. Tá certo, então, bom, com o clamor sobre educação, a gente finaliza a entrevista de hoje. Obrigado. Agradeço muitíssimo a sua participação, você abriu um espaço na sua agenda para conversar com a gente aqui no 18 Horas. A honra foi minha, viu? E a partir de agora, quanto mais me chamarem, melhor. Tá ótimo. Obrigado. Tá ótimo. Muitíssimo obrigada. Uma boa noite, bom trabalho. Conversamos. Eu que agradeço, Karine e Carlão. Boa noite. Boa noite. Conversamos com o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Em Manaus, 6h46. 18 horas. Em instantes, aqui no 18 Horas, o preço dos imóveis residenciais subiu no mês de agosto. Manaus acumula a 4ª maior variação em 12 meses. O valor do metro quadrado chegou a R$ 5.491. É o nosso assunto em instantes, logo depois da playlist. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. E amanhã é sexta-feira. Tempo e temperatura com Karine Leão. Previsão do tempo. A previsão amanhã é com sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 83%. A umidade relativa do ar fica entre 42% e 90%. 6h51. Você está ouvindo 18 Horas. Economia.
Vamos aos indicadores econômicos desta quinta-feira. O dólar fechou em baixa de menos 0,3%, cotado a R$ 5,18. O euro fechou o dia em mais 0,28%, cotado a R$ 6,15. O Bitcoin fechou também em alta com mais 0,15%, cotado a R$ 257.423. E nesta quinta-feira, o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou com menos 2,28% a 116.677 pontos. E dados divulgados hoje pelo IBGE revelam que a produção industrial brasileira caiu 1,3% em julho, na comparação com o mês de junho, voltando a ficar abaixo do patamar pré-pandemia. O patamar atual da indústria está em 18,5% abaixo do pico histórico da produção industrial alcançado em maio do ano de 2011 e equivale ao que era observado em janeiro no ano de 2009. E ainda segundo o IBGE, o predomínio de taxas negativas da indústria em 2021, com 5 quedas em 7 meses, tem como pano de fundo, é claro, os efeitos da pandemia. E o preço dos imóveis residenciais subiram no mês de agosto. O metro quadrado em Manaus chega a R$ 5.491. Manaus acumula a quarta maior variação em 12 meses dos preços dos imóveis. Os dados são da pesquisa divulgada nesta quinta-feira pelo índice Fipesap, que monitora o comportamento do mercado imobiliário do Brasil com base em anúncios da internet. Os detalhes a gente confere agora na reportagem de Júlia Gomes. O preço médio do metro quadrado dos imóveis em Manaus subiu pelo 5º mês seguido. O valor de venda dos imóveis residenciais registrou alta de 0,77% em agosto, depois de avançar 1,14% em julho. E o valor médio do metro quadrado na capital amazonense já chega a R$ 5.491. Os dados são do índice Fipesap, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que monitora o comportamento do mercado imobiliário em 50 cidades brasileiras. No acumulado do ano, a capital amazonense é a 5ª no ranking das 16 capitais analisadas pelo indicador, que foi divulgado nesta quinta-feira, com maior alta nominal de 7,60%. Na análise dos últimos 12 meses, Manaus detém o 4º maior percentual de 13,71% na elevação de preços do mercado imobiliário nacional, sendo superada apenas por Vitória, Maceió e Curitiba. Entre os meses de fevereiro e março de 2021, o indicador teve quedas, chegando o preço médio do metro quadrado na capital a variar entre R$ 5.171 a R$ 5.137. Henrique Medina, diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas, explica que mesmo com o valor do metro quadrado na capital abaixo da média nacional, que é de R$ 7.700, a preocupação do setor são os aumentos nos preços dos insumos usados nas construções. Aumentos esses que têm acontecido bem acima da inflação do setor, né, do INCC. Tais como aço, cimento, materiais elétricos, né, que possuem cobre. Então, todos esses insumos aumentaram demais. A mão de obra também. Sofremos um dissídio há pouco tempo atrás, com um reajuste bem elevado também. E isso está fazendo com que a variação, né, do preço do imóvel na nossa região também seja bastante relevante. Uma outra causa também é o aumento dos combustíveis. Na nossa região aqui, nós não possuímos fábricas da grande maioria dos insumos da construção. Então, esses insumos precisam vir de fora, de outros estados, de outras regiões. Então, além do aumento do preço do insumo, na fábrica, ainda tem o frete, que está sofrendo também um aumento bastante relevante. O bairro Adrianópolis, na zona centro-sul da cidade, se manteve na primeira posição no ranking dos valores de metro quadrado mais caros de Manaus em agosto, seguido do bairro Ponta Negra, na zona oeste, Aleixo e Nossa Senhora das Graças, ambos na zona centro-sul. O bairro Compensa, na zona oeste da cidade, foi o que registrou a maior variação positiva no ranking dos valores, de 30,5%. Já o bairro Chapada, na
área Centro-Sul despencou 16,4% como o bairro mais barato da cidade. Júlia Gomes para 18 horas. 18 horas. Olha, uma inspeção técnica do Tribunal de Contas do Amazonas identificou focos de incêndio em municípios do sul do Amazonas. São queimadas em grande escala que ao menos 3 quilômetros de extensão na BR-319, além de diversos focos de desmatamento ilegal na Transamazônica. A repórter Ananda Chama traz mais detalhes pra gente. O Tribunal de Contas do Estado divulgou ontem que durante a inspeção técnica realizada entre os dias 20 e 27 de agosto nos municípios do sul do Amazonas, foi identificado queimadas em grande escala com ao menos 3 quilômetros de extensão na BR-319 e diversos focos de desmatamento ilegal na Transamazônica. Os flagrantes de diferentes focos de incêndio, inclusive com potencial de atingir áreas verdes nas proximidades locais, foram registrados por meio de fotos, vídeos e auxílio de drones. Durante a visita técnica coordenada pelo conselheiro Júlio Pinheiro, foram feitas as avaliações da gestão ambiental do governo do Amazonas, frente às queimadas nos municípios de Humaitá, Lábrea e Manicoré, e resultou na elaboração de um relatório com os principais focos de incêndios observados e regiões vulneráveis com risco iminente de queimadas. Segundo o conselheiro Júlio Pinheiro, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas já foram notificados sobre os resultados da inspeção para que as providências cabíveis sejam adotadas. A Comissão de Inspeção Ambiental percorreu ao todo mais de 2,5 mil quilômetros entre as rodovias BR-319 e BR-230 e estradas vicinais, identificando as áreas de pressão em relação às queimadas e desmatamentos. Ainda de acordo com o conselheiro Júlio Pinheiro, o Amazonas foi o responsável por 13,37% das queimadas no Brasil, entre os meses de janeiro a agosto deste ano. Esses números são confirmados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Mesmo com o decreto do governo federal de proibir o fogo no bioma por 120 dias, existe evidências de negligências do decreto. O Tribunal de Contas do Estado já analisou 2 representações contra o governo do Amazonas por alerta de responsabilidade fiscal, por comprometimento do resultado dos programas nas áreas ambiental nos últimos 2 anos. Tentamos entrar em contato com o Tribunal de Contas do Estado, mas até o fechamento da matéria não tivemos retorno. Ananda Chama para o 18 horas. Agora são 6 horas e 59 minutos e agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E o boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde traz o diagnóstico de 134 novos casos da doença, totalizando para 424.562 o total de casos registrados aqui no estado. Ainda segundo o boletim, foram confirmadas 2 mortes, elevando o total para 13.689 o total de mortes registrados aqui no estado do Amazonas e no Brasil. De acordo com informações do Ministério da Saúde, o país totaliza hoje 20.800.000 casos, com 581.000 mortes. O país também totaliza pelo menos 19 milhões de pessoas recuperadas da doença. Agora 7 horas e 1 minuto. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Uma medida necessária. O prefeito de Manaus determinou que todos os funcionários devem se vacinar contra a Covid-19. A medida é uma indicação que a pandemia ainda demanda medidas de prevenção na área de saúde pública. Foi tomada considerando o parecer da Procuradoria-Geral do município. A vacina será obrigatória para todos os agentes públicos da Prefeitura de Manaus, incluindo prestadores de serviços. Caso o funcionário não se vacine, a Prefeitura pode aplicar uma medida disciplinar. Esquecer que a pandemia não passou e que o perigo persiste pode trazer graves consequências. Consequências pessoais e também familiares, e consequências para toda a sociedade. Outros poderes poderiam fazer o mesmo e exigir também vacinação de seus membros e funcionários. 18 horas. Agora são 7 horas e 2 minutos, Karime Leão. Fechando assim mais uma edição do 18 horas. Exatamente. Gente, obrigada pela companhia. Um beijo e até amanhã. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7 no melhor mix do Brasil.
Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.